Este é um equipamento essencial para qualquer leitor. Vamos para o primeiro book haul deste canal. Vamos lá. Gente, obviamente o canal é pequeno e os meus recebidos são todos pagos, né? Mas esses são os livros, não sei se vai focar, que eu comprei agora em janeiro. Eu tenho uma mania de comprar livros que eu não vou ler de imediato. Já vi muita gente falando que não gosta, né, de fazer isso, que tá dando um tempo de comprar livro, que só vai comprar os livros que vai ler agora para não ficar acumulando. Olha, eu gosto de acumular mesmo, né? Por quê? Porque eu sei, primeiro que eu gosto de ter os livros para consultar e para ter na minha mini biblioteca, que hoje deve estar por volta aí dos 400 livros. Segundo, porque eu acho que os livros, eu gosto da ideia de que eu vou ter o livro por muitos e muitos anos e que daqui 20 anos eu vou poder pegar esses livros que eu estou comprando hoje, né? Então eu estou comprando um livro em 2026 que em 2030, 2040, 2050 eu vou poder consultar. Portanto, não vejo problema nenhum em comprar um livro que eu não vou ler agora. Desde que, claro, esteja sobrando uma grana, né? E a minha estratégia para lidar com isso é sempre ficar de olho nas promoções. Todos esses aqui, né, estavam com alguma porcentagem de desconto na Amazon. Eu sempre fico de olho na Amazon. Também gosto de ficar de olho na livraria Martins Fontes, no site deles também tem boas promoções, já comprei lá, chega rápido, o frete não é tão caro. Também compro às vezes direto do site das editoras, mas sem mais delongas, vamos lá ao nosso book haul com este grande utensílio aqui dos leitores. Primeiro, este livrinho aqui do Mark Lilla, A Mente Imprudente, os intelectuais na atividade política. Por que eu comprei ele? Eu li o Mark Lilla num curso que eu fiz. Se eu não me engano, era um livro que se chamava Os Progressistas de Hoje. Talvez eu erre, aí eu vou colocar a capa do livro aqui, que vai estar o nome certo. E achei muito interessante a perspectiva do Mark Lilla, né? A crítica que ele faz ali à esquerda americana, ele como uma pessoa de esquerda, e como isso tá, né? Como a esquerda americana reagiu ao Trump e também, de certa forma, colaborou para um ambiente que possibilitou a eleição do primeiro Trump. Então é muito interessante ler aquilo e também imaginar que o Trump não ganhou só aquela eleição, como ganhou agora outra. E aí fui procurar outras obras dele. Estou lendo a Mente Naufragada, que eu comprei para o Kindle. Eu até fiz um vídeo, um shorts, tá aqui no YouTube, sobre esse livro, falando rapidamente sobre a ideia do Mark Lilla sobre o livro. E aí eu também queria em Kindle, para falar a verdade, mas não tinha. Tinha só o físico, mas estava super barato. Então eu comprei este livro aqui, que basicamente é o quê? Ele vai analisar alguns intelectuais importantes que resolveram entrar na atividade política e muitas vezes acabaram apoiando aí regimes autoritários e coisas bem problemáticas, né? Se a gente pensar, por exemplo, no capítulo 1 já começa com Heidegger, que foi filiado ao Partido Nazista, né? A gente tem uma ideia. E aí ele vai analisar Hannah Arendt, Karl Jaspers, Carl Schmitt, Walter Benjamin, Alexandre Kojève, Michel Foucault e Jacques Derrida. Então é basicamente um livro para analisar alguns intelectuais que entraram para a política e analisar as consequências que isso
isso teve, né? E interessante que é isso, intelectuais que entraram na política tanto à direita quanto à esquerda. Vou terminar de ler primeiramente Naufragada, depois eu vou para esse aqui, A Mente Imprudente, que é da editora Record. O segundo livro, eu vou deixar esse para depois, vou deixar esses aqui, vou começar com este aqui, que ainda está no saquinho. Eu vi gente aqui no YouTube que gosta de deixar o livro no saquinho enquanto não vai ler. Eu não consigo fazer isso, gente. Eu gosto quando o livro chega, um dos meus maiores prazeres é já abrir. Esse eu tive que me segurar aqui para esperar chegar todos para fazer o vídeo. Chegaram essa semana. E eu gosto já de abrir e já folhear. Às vezes eu já leio o prefácio. Eu acho muito prazeroso isso e não vou ficar guardando no saquinho para preservar o livro. Não, o livro é para isso, né, gente? É para ser aberto, para ser lido. E esse livro aqui do Sérgio Rodrigues, que é um cara que eu acompanho as ideias, ele escreve coluna para Folha, posta coisas no Instagram dele também. Tem um livro recente dele, né, que são autores clássicos brasileiros vivendo na sociedade brasileira atual, né, e as tensões que isso gera. É um livro bem engraçado, assim. E esse aqui é um livro que ele vai falar sobre IA. Então ele vai, né, falar como que tem muito texto hoje em dia gerado por IA e como os escritores podem, assim, dar uma ênfase na questão humana em seus textos, né? Ou seja, como dar vida à sua escrita em tempos de robô. Inclusive aqui na contracapa, a Lígia Gonçalves de Diniz vai dizer: Sérgio Rodrigues oferece, sim, lições práticas dessa arte, da escrita, mas não para por aí. Em meio ao boom da inteligência artificial, o título não é nada óbvio. E o autor banca a aposta ao nos perguntar se um computador escreve para conquistar uma mulher ou se o acaso leva a descobrir a própria voz em uma frase esquecida há anos. Afinal, um robô fica sem palavras? Parece muito interessante. Desde que lançou eu já estava de olho e agora baixou um pouquinho o preço, eu resolvi comprar. E esse é um que eu provavelmente vou ler em breve já. Não vou demorar muito não. Saiu pela Companhia das Letras, se eu não me engano, no final de 2025. Vamos seguir? Isso aqui, cara. Nossa, isso aqui eu tô com vontade imensa de ler. Também eu acho que ele vai furar a fila, tá? Porque eu já tinha visto há algum tempo e pensei, pô, não, mas eu não me interesso muito por romantismo. Então, talvez é um livro que eu queira ler mais pra frente, mas no momento não. Só que aí eu vi umas outras coisas, né? Outros livros do Isaiah Berlin e achei muito interessante, assim, né? Um crítico, né? Conceituado, como que ele analisa as obras. Ele tem um livro analisando o Tolstói, né? Que é bem famoso. E aí eu vi uma crítica sobre esse livro aqui que dizia que ele não trata só do romantismo, né, enquanto uma linguagem literária, né? Ele vai falar justamente das raízes do romantismo, ou seja, ele vai abordar como que as transformações na sociedade geraram o romantismo e como nós somos influenciados pelas ideias românticas até hoje. Aqui na contracapa, né, está escrito: o interesse pelo romantismo não é simplesmente histórico. Muitos fenômenos da atualidade, o nacionalismo, o existencialismo, a admiração pelos grandes homens, a admiração pelas instituições impessoais, a democracia, o totalitarismo, são profundamente afetados pela ascensão do romantismo, que entra em todos eles. Por esse motivo é um tema não de todo irrelevante mesmo para nossos dias. Portanto, parece que esse livro extrapola, né, a ideia de estudar o romantismo como um movimento artístico, literário, né? E vai
entender o romantismo dentro de um aspecto cultural e político. Tanto que o Isaiah Berlin, ele foi professor de teoria política e social em Oxford. Aqui ele é descrito como um filósofo e historiador das ideias. Muito interessante. São aí 248 páginas, sempre, né, edições muito bonitas da editora Fósforo, uma editora que eu gosto muito. Material de qualidade, né, a folha bonita, a capa tem sempre uma texturazinha, típico da editora Fósforo. Quem tem um livro da editora Fósforo pode ver aí seu livro, que ele vai ter sempre esse símbolo aqui, né, da editora, em alto relevo na capa inteira. Eu acho isso muito legal. Tem alguns livros da Fósforo aqui, e agora mais esse, que eu estou ansioso para ler, mas é isso, né? Aquele dilema, tanta coisa para ler, tem que ver o que você vai escolher para ler. Vamos seguir agora com editora 34, ainda está no saquinho. Chegou hoje esse aqui. Os dois próximos aqui chegaram exatamente hoje. E eu estava só esperando eles chegarem para fazer um vídeo com os livros de janeiro. Imagino que não vai ter mais livros em janeiro. Mas se eu achar alguma promoção muito boa aí e comprar, aí eu falo no Book Haul de fevereiro ou, sei lá, no próximo aí quando tiver. Esse aqui, do Antônio Flávio Perucci, eu descobri esse autor num curso que eu fiz com o professor Rodrigo Pérez, da UFBA. Professor também bem ativo nas redes sociais, um cara que tem criticado muito os identitarismos, e ele tem uma peculiaridade interessante porque ele critica os identitarismos à direita e à esquerda, né? Muitas vezes as pessoas acham que só tem identitarismo na esquerda, e não é isso. Quer dizer, a politização das identidades, né, o uso político de identidades é algo que está sendo feito pela direita e pela esquerda. Só pensar, por exemplo, que quando você mobiliza um grupo religioso, evangélicos, por exemplo, você está mobilizando uma identidade, que é a identidade daquela pessoa como evangélica, que, claro, se cruza com outras identidades, porque a pessoa pode ser branca, pode ser negra, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser velho, enfim, as identidades se cruzam. E o identitarismo tem a ver com um uso político das identidades. Então, criticar o identitarismo não é criticar a identidade em si, porque a identidade é um fato. E não é criticar que as pessoas se reconheçam e lutem a partir de sua identidade, mas a crítica é o uso político disso, e como esse uso político deturpa as reais necessidades das pessoas, né, as necessidades materiais das pessoas. Enfim, é uma questão complexa. Quem se interessar, eu aconselho seguir o professor Rodrigo Pérez no Instagram, no YouTube. Esse curso, inclusive, teve aulas que ficaram gravadas, que estão lá no YouTube dele. E no curso a gente estudou trecho desse livro aqui, Ciladas da Diferença. Por quê? Porque o Antônio Flávio Perucci, ele foi assim um dos pioneiros no Brasil, digamos assim, dessa crítica ao uso político da identidade. E aí aqui ele vai falar exatamente sobre as ciladas da diferença, sobretudo para o campo progressista, né? Como que a diferença sempre foi usada como uma arma, como uma estratégia de conservadores, de reacionários ao longo da história, e como que a esquerda começou também a focar na ideia da diferença, e ele, já na década de 90, percebeu esse movimento, que hoje está muito maior, e fez uma crítica à esquerda a isso. Diz aqui, né, na contracapa: a começar da segunda metade dos anos 70, passamos a nos ver envoltos numa outra atmosfera cultural,
na qual se generaliza em ritmo acelerado e perturbador a consciência de que nós, os humanos, somos diferentes, uma vez que temos cores diferentes na pele e nos olhos, texturas diferentes de cabelos e pelos, temos sexo e gênero diferentes, além de preferências sexuais diferentes, somos diferentes na origem familiar e regional, nas tradições religiosas e nas lealdades culinárias, temos deuses diferentes, diferentes hábitos e gostos, diferentes estilos ou falta de estilo, em suma, temos pertenças culturais diferentes. Somos diferentes de fato. Portanto, ele não está negando a diferença aqui, tá? Não é uma negação da diferença. A novidade, e essa é a crítica dele, a novidade está em querermos ser também diferentes de direito. Ou seja, que a legislação preveja diferença de direitos para as identidades. Ele continua, é o chamado direito à diferença, o direito de ser sendo diferente. Não queremos mais a igualdade, parece, ou a queremos menos. Motiva-nos muito mais em nossas demandas de reconhecimento, em nossas expectativas de futuro e projetos de vida compartilhada, o direito de sermos pessoal e coletivamente diferentes uns dos outros. Só que a coisa não é tão simples assim. Então é justamente isso que ele vai analisar aqui, como que o discurso da igualdade, que sempre foi um discurso histórico da esquerda, ele foi perdendo força justamente para o contrário, para o discurso da diferença. Mas talvez mais para frente eu fale mais sobre esse livro aqui, quando eu ler ele por inteiro, né, e não só o trecho. Vamos lá, editor Unesp agora. Esse aqui eu vi uma pessoa postando, é um perfil que se chama Litera História, se eu não me engano, uma estudante de história que fala sobre literatura e fala sobre história no YouTube, no Instagram. E ela recebeu este livro aqui da Unesp, portanto, Unesp, o marketing de vocês está funcionando, porque vocês enviaram para ela, ela postou nas redes e eu vi e falei, eu preciso ter esse livro. Eu realmente preciso ter esse livro. Porque tem tudo que me interessa aqui, né? Eu sou formado em Geografia, minha primeira formação, né? Graduação em Geografia, depois eu fiz mestrado em Letras, estudando Dramaturgia, especificamente. E, então, eu tenho um gosto muito especial pela Geografia e, sobretudo, por Cartografia. E aqui o Roger Chartier, ele vai estudar mapas ligadas à ideia de ficção dos séculos XVI a XVIII. Está aqui na contracapa. A depender da época e do lugar, os mapas nas obras de ficção assumiram diversos papéis. Eles representaram mundos invertidos, satíricos, críticos ou utópicos. Borraram a distinção entre o mundo do livro e o do leitor. Alimentaram a razão e os sonhos, indo além do próprio texto escrito, caminhando por diversas obras clássicas e pela cartografia ficcional. Roger Chartier oferece neste ensaio uma nova abordagem da mobilidade das ficções e de suas interpretações. Então, um livro, inclusive o papel dele é uma espécie de colchê, se eu não me engano, né? Colchê fosco, 150 gramas. Né? Por quê? Porque tem muitas imagens, né? Muitas imagens de mapas, então o colchê é um papel, né, que normalmente é usado para impressão de imagens. E ele vai analisar mapas e vai analisar também a relação dos mapas com a ficção. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, se você pegar o primeiro capítulo é Don Quixote de La Mancha. Depois, o segundo capítulo, ele vai falar de Gulliver, de Robinson Crusoe. Depois, a Utopia. Enfim, ele vai... Orlando Furioso. Ele vai analisar mapas ligados a obras ficcionais. Né, como as obras ficcionais estão ligadas ao espaço. E, portanto, a representação de espaço, que são os mapas, que é a cartografia, né?
Fotografia nada mais é do que esse estudo da representação do espaço. Enfim, é uma coisa muito específica, né? Acho que não é todo mundo que se interessa por mapas como eu me interesso. Mas quando eu vi que existia esse livro, que não é novo, deixa eu ver se tem a data dele aqui. Não, a primeira edição é de 2024, é relativamente novo. Não é um lançamento, mas é recente, sim. Esse também eu quero ler o quanto antes. Todo livro que chega parece que vai passar na frente, e aí, enfim, você nunca sei se é para eu ler o que eu já tinha previsto, se é para eu ler o que chegou agora. É um grande dilema, né? E vamos para o último do nosso book haul, usando aqui a minha ferramenta de leitor. Por que eu gosto tanto de book haul, tá? Eu assisto muito. E, claro, as pessoas mais famosas, os canais maiores, você tem um book haul ali de muitos lançamentos de editoras, né? Às vezes livros, lançamentos de edições de autor, que o próprio autor envia, né? E é muito legal, porque você vai acompanhando o que foi lançado. Mas também acho muito legal ter book haul das pessoas que compram os livros. Em que sentido? Porque não necessariamente são lançamentos, né? Vamos pensar um pouco dessa lógica, né? Todo mundo está falando só dos livros que estão sendo lançados, livros novos. E aí alguns livros vão ficando obsoletos, né? Você pensar que esse livro não é novo, não é lançamento, esse não é lançamento, esse não é lançamento, esse também não é lançamento. E eu, assim, eu não sou pautado por lançamentos. Claro que eu gosto de, quando tem um lançamento que me interessa, a gente quer ler logo, como é o caso desse aqui, que foi lançado no final do ano passado, mas eu também gosto de ficar vasculhando ali os livros, né, se não numa livraria física, que tem cada vez menos, mas na internet, vasculhando os livros, e às vezes achando coisas que foram lançadas há 5 a 10 anos e que podem me interessar. Isso sem falar nos sebos, né, que também tem um vídeo aqui de quando, espécie de book haul aí, de quando eu comprei no Sebo do Menino. É um shorts, tá em algum lugar aqui no YouTube também, se vocês procurarem. Que aí é mais legal ainda, né? Porque aí no sebo pode ter livro de 20, 30 anos, enfim. Mas esse aqui é sim um lançamento. Se eu não me engano, também saiu no final de 2025. Vou tentar achar. 2025. Editora Record. Tem um nome muito estranho, né? Eu Escreve. E o subtítulo é Dilemas das Escritas de Si. Isso me interessa muito, né? No meu mestrado já tem ali apontado uma pesquisa da relação entre ficção e realidade. Eu usei um pouco do Jacques Rancière, que ele fala sobre isso. Essa ideia da autoficção me interessa, não porque eu acho legal, me interessa para criticar mesmo, porque eu acho que às vezes tem um pouco de um excesso, uma espécie de fetiche do eu, né? Hoje em dia a gente tem muito esse fetiche, a gente quer que as obras abordem a história real do autor e tal, a gente gosta de saber, né, das fofocas, digamos assim. Eu até tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui o card, que eu falo sobre os diários de alguns dos autores e de como que, né, tem um interesse um pouco por essa fofoca do diário, né? E quando um autor conta sua vida pessoal num livro, parece que tem esse fetiche. E no fundo me parece que não importa, né, se ele inventou aquela história, se é real, se aconteceu com ele, se aconteceu com outro. Acho que importa mais como essa pessoa, né, esse escritor, essa escritora conta essa história, né, suas estratégias, seu estilo, o que ele usou, né, para narrar isso, primeira pessoa, terceira pessoa, se ele usou uma estrutura epistolar, se ele, enfim, é um texto linear, fragmentar. E me interessa isso, né, as formas de narrar. E aqui, como o
título é Dilemas da Escrita de Si, e parece que vai tocar nessa crítica, né, à autoficção. Aqui atrás do livro está escrito: a própria ideia de literatura se pôs em xeque e concordávamos sobre o quão importante seria rever as definições, reconhecer seus limites e expandi-los. Nesta coletânea, 23 escritoras, escritores, críticas e críticos brasileiros se indagam quem é esse eu que escreve, da autoficção ao ensaio pessoal, das postagens em redes sociais, às diversas formas do romance. E pessoas muito interessantes aqui, né? Que eu já li coisas ou que eu já ouvi falar. E esse é um livro para ler, né? Assim, bem... São ensaios, né? Individuais. Então você não precisa ler todos, você não precisa ler em sequência. Pode ir lendo o que te interessa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai ter do Júlio Pimentel Pinto, o artigo se chama Afinal, o que é um diário? Depois vai ter um artigo da Mariana Delfini, que é sobre o Emmanuel Carrère, escritor francês, né? Que usa muito da sua experiência pessoal de vida nos seus romances. As redes sociais, as escritas de si, a ficção, Luciane Azevedo. A escrita como vingança, Annie Ernaux e Edouard Louis, dois, né, autores que estão bem na moda aí. Um artigo da Samara Lima. O artigo do Julian Fuchs se chama O Direito à Própria História e a Ética do Contar. O da Natália Timmerman tem um nome interessante que é Eu, entre o fascínio e o enfado, que é uma das críticas que eu tenho a essa tal autoficção, né? Que às vezes a pessoa acha que a vida dela é muito interessante, na verdade não é, né? E é um pouco cansativo ficar vendo aquela visão de mundo estreita, presa a um eu, né? Sendo que a literatura tem um potencial de expandir o eu tanto, né? De ver o mundo através dos olhos de outros, né? Que são os personagens. Enfim, muitos ensaios interessantes aqui, um livro grande, né? Quase 300 páginas, da editora Record, e eu provavelmente vou ir lendo alguns ensaios quando me interessar. Em algum momento também, talvez eu traga uma análise sobre, se não o livro todo, alguns ensaios daqui. Então são esses. Aqui, ó, mais uma vez, para a gente ver as capas. Esse foi o Book Haul de janeiro dos recebidos pagos. Livros que eu comprei na Amazon dessa vez. Aproveitando algumas promoções nesse início de ano. Se chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor se inscreva. O canal está no começo, então ter inscritos é super importante para a gente dar uma atração no canal e para fazer os vídeos chegarem a mais pessoas, né? Porque o algoritmo, um dos fatores que ele considera é a inscrição, considera também os likes, considera os comentários, enfim. E se você quiser comentar alguma coisa, eu vou ler e eu vou responder. Mesmo que você estiver falando mal de mim, se for respeitoso, não tem problema, eu vou responder e a gente pode debater e trocar ideias nos comentários. Certo? Então até o próximo vídeo. Um abraço.